Olá, bom dia a todos os alunos e alunas que estão aqui para acompanhar mais uma aula. Hoje, uma aula bem especial sobre um momento muito importante da história do nosso país. Uma aula sobre Brasil no período regencial, que ocorreu no ano de 1831 até 1840. Como já foi dito em outras aulas sobre o começo, né, da República no Brasil, esse é um assunto que a gente ia entrar e finalmente chegamos nele. É um período muito importante porque ele sucede o começo da República, né? É um momento até um pouco conturbado pela quantidade de acontecimentos que ocorrem. Você tem diversos conflitos, principalmente políticos. Então, às vezes é um período que acaba sendo um pouco difícil de entender, às vezes até de lembrar, porque acontece muita coisa e por ser muito evento político, principalmente, acaba sendo um período um pouco mais difícil de se acompanhar. Então eu vou tentar ir com calma, explicar os principais acontecimentos, para vocês não ficarem tão perdidos assim, tá? E aí a gente tem que começar falando, né, sobre o que foi esse período, né? E basicamente ele foi um momento da história do Brasil entre o primeiro e o segundo reinado. Ele teve início assim que o Dom Pedro I abdicou do trono em 1831 e se estendeu até o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II passou a governar o Império. Então é aquilo, ele é antes da República, só que ele é um dos principais acontecimentos do porquê gerará do porquê a política irá sair de império para república, tá? É um dos principais antecedores a esse movimento que virá a surgir mais para frente. O período ele é marcado por intensos conflitos políticos sociais, realizado em todo o país, e ele é dividido no principal ponto dele, o ponto chave dele, que é a regência trina provisória e a trina permanente, que teve início logo que Dom Pedro I abdicou do trono em 1831, e assim foi até o golpe da maioridade. Aqui, essa imagem, ela tá aqui justamente para representar a importância que foi o do Dom Pedro ter abdicado ao trono, né, em 1831. É uma imagem que antecede esse evento e que vai ter uma importância assim muito grande na história do país, né? Então, pra gente ver um pouquinho o quanto uma decisão pode impactar na história do país. E aí, antes de a gente realmente entrar nos pontos altos do período regencial, eu vou tentar dar um contexto histórico do que estava acontecendo antes, né? Porque como como esse período ele é resultado direto da maneira como termina o primeiro reinado, na época que era governado por Dom Pedro I, o primeiro reinado ele acabou ficando marcado pelo autoritarismo do imperador, né? E o grandes conflitos crescentes entre brasileiros e portugueses, que acabou gerando
na abdicação do trono brasileiro em abril de 1831. Né? Então, provavelmente nas aulas passadas vocês lembram, né, que o conflito que estava tendo entre conflito político, né, entre Portugal e Brasil. E aí depois que o Dom Pedro ele abdica o trono, o sucessor naturalmente era o seu filho, que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, né? O grande Dom Pedro II, que ainda era apenas um menininho. Né? O príncipe tinha só 5 anos de idade e por causa disso, né? Por causa da lei, na verdade, ele não poderia ser coroado imperador até que completasse a maioridade, que seria quando ele fizesse 18 anos. Né? Então a gente tem um problema, né? Porque assim que Dom Pedro I reabdica o trono, o sucessor seria o seu filho, só que ele não tinha idade. Né? Então esse período, se vocês pararem para pensar, ele é justamente o tempo que 9 anos, né, que ele durou, é basicamente o tempo que Dom Pedro teve até crescer e depois vai gerar um acontecimento que vai dar a ele um poder novamente político, né, maior. E aí a saída legal da Constituição em 1824 era fazer um período de transição que o país seria governado por regentes. Deveria ter acontecido até 1844, quando Dom Pedro, quando Pedro de Alcântara ainda completaria 18 anos. Porém, bom, vocês vão entender o porquê que isso não aconteceu. Mas, resumindo, o Dom Pedro I reabdica o trono. E aí, como o Dom Pedro II não tinha idade ainda, os regentes deveriam, até 1844, eles deviam governar. Aí Dom Pedro II ia ter idade e assim continuaria. Mas se fosse fácil assim, a gente não estaria aqui estudando esse período, né? E aí a gente entra em alguma das fases, né, dessa regência, que é o período regencial. Ele teve uma duração curta, né, justamente por causa dos grandes conflitos políticos que vão ocorrer nele, né. E de toda forma, ao longo desse período, o Brasil acabou possuindo 4 regências diferentes, as quais podem ser utilizadas como marcos divisórios do período regencial, sendo eles a regência trina provisória, a regência trina permanente, a trina provisória de 1831, aí depois vem a trina permanente de 1831 até 1834. Por que tem duas? Né? Eu vou explicar depois, mas é basicamente porque, como tá ali, é provisória, né? Então eles tiveram que rapidamente, os sucessores ali, eles tinham que se juntar, entender o que estava acontecendo, como eles vão lidar, e depois eles conseguiram formar um plano mais longo do que pelos próximos meses, certo? Porque eles precisavam ficar até Dom Pedro II ter 18 anos, então eles tinham que planejar melhor. E aí eles fizeram algo provisório e depois eles fizeram algo permanente que não foi tão permanente assim. Né? Depois tem a regência una de Feijó de 1835 até 1837. E aí por último ela termina na regência una de Araújo Lima de 1837 a 1840. Aí, gente, eu vou colocar algo aqui pra vocês, que é o seguinte: não se preocupem com data, tá? Mesmo que seja uma
regência curta, né, de só 9 anos, ainda acaba tendo muita data. E elas não vão influenciar tanto assim os acontecimentos, tá? Então não fiquem preocupados em eu preciso lembrar a data, eu preciso decorar ela. Não, gente, isso aí se vocês conseguem com o tempo, né? Vocês acabam lembrando. Como é mais curto, um período mais curto, vocês acabam pegando mais fácil, tá? Mas não precisa ficar tão preocupado assim. Porque eu sou bem tranquilo quanto a isso. Aí vamos entrar, na regência trina permanente. A primeira delas, né? Se a gente considerar provisória, que foi por muito pouco tempo, por questão de meses a semanas, então a gente acaba nem falando muito dela. Mas a permanente, que foi de 1831 até 1834, ela foi composta por esses três grandes homens: Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. O governo dessa regência ela foi marcado pela tentativa de conter os movimentos populares, e aí para isso um homem que vai ser extremamente importante, que é o padre Antônio Feijó, ele foi instituído como ministro da Justiça, e é aí que então se cria a Guarda Nacional, força controlada por fazendeiros com títulos de coronéis, né? A gente sempre quando a gente fala de Brasil Império a gente acaba falando desses homens, né? Pela importância que eles tinham, né? E pelo controle que eles tinham sobre o local onde eles viviam, né? E apesar de manifestações e conflitos continuarem a existir, porque o Brasil estava num momento conturbado, principalmente porque tinha toda uma tensão entre Brasil e Portugal, então tinha muitos brasileiros que queriam se desvincular de Portugal, eles conseguem isso, e só que ainda assim os conflitos eles não cessaram, né? E outra, novos conflitos acabaram nascendo dentro do Brasil, entre os estados brasileiros, entre os povos de seus estados, né? E aí vem um ponto chave, né, que essas revoltas elas mostravam a insatisfação das províncias, né, devido à pouca participação que tinham nas decisões políticas do poder central. E além disso elas tinham pouca autonomia para atender às próprias demandas. Então é aquela coisa, você com um grande conflito começa entre Brasil e Portugal, eles conseguem se desvincular, mas eles ainda não estão satisfeitos porque eles não têm mais eles não têm mais não, eles não têm como participar politicamente, né? A força que eles têm, os estados, né? E quem deveria ter poder não consegue exercer ele, né? Sobre os demais estados, acaba ficando muito furioso porque não tem mais o imperador, porque o imperador ele detinha todo o poder máximo, né? Sobre a política, ou grande parte do poder. Então, se você não tem mais essa figura, essas pessoas que detinham poder, elas começaram a pensar, não, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho poder para fazer uma decisão, para participar de uma decisão, de, de algum conflito que está tendo, eu posso participar de alguma forma. E por que eu não tô, né? Por que eu não vou fazer isso? Se eu posso, né? E às vezes mesmo que não podia, eles tentavam conseguir esse poder, porque aqueles que detinham poder comandavam um país. Então, ainda mais sem a figura centralizadora do imperador,
isso ficava mais vigente e o poder acabava se espalhando muito mais. E aí, na tentativa de conter os ânimos criados por esses opositores, né, ou por esses que tentavam obter sua parte do poder, foi criado um ato adicional de 1834 que tinham algumas medidas inseridas nele. Dentre elas, o fim do poder moderador, né? Ou seja, o imperador não teria mais um diminuiria o poder dado ao imperador. Então ele não seria mais ele seria ainda uma figura central, mas ele não seria mais único, né? E ninguém conseguiria bater de frente com ele, né? Como era até então. Mais uma coisa, né? A formação das assembleias legislativas das províncias, porque cada província acabava ficando muito assim, ela acabava sofrendo muito porque ela ela tinha o poder dado a ela, mas ela não conseguia exercer ele, porque ou o imperador ia lá e falava não e era não, ou vinham outras províncias e falava não, você não vai conseguir, e aí só resolvia através de conflito. Então essas assembleias acabava dando voz para todas as províncias, né? Além disso, um aumento do poder do presidente de província com nomeação do imperador. Então a gente vê aí que o imperador, ele mesmo tendo fim ao poder moderador, o imperador ainda tinha, ele seria uma figura central. Então ele nomearia os presidentes da província para assim tentar ter um maior controle sobre elas e não só isso, né? Como as províncias acabarem mostrando seus problemas ou alguma solução, ou em vez de ter que resolver um conflito, tentava resolver um conflito político, né? Em vez de um conflito armado, fazia um conflito político, né? Em vez de fazer uma rebelião, ia lá e conversava, né? Porque conversar é política e conflito é política também, né? E por fim, né, a criação da regência una, que é um ponto que ainda posso entrar mais à frente, mas não é algo tão assim. E aí a criação desse ato adicional permitiu as eleições fossem realizadas para a definição de um novo regente, que acabou culminando, né, na regência do padre Feijó. Então vocês aí começam a perceber a importância desse homem. E a regência una de Feijó, ela foi iniciada em 1835 e durou até 1837, com Feijó sendo eleito por 1/3 dos votos e era apoiado pelos liberais. Olha só a figura importantíssima desse homem. O quão, o quão grande ele era, né? Perante os atos políticos, né? Ele conseguiu uma regência, coisa que até então era feita por esses três que estão aí no slide, e ele conseguiu uma regência, claro que não era só ele, né? Mas ele era uma figura mais centralizada porque não tinha mais o imperador, né? O novo imperador era realmente muito novo, né? Era uma criança, então acabou que ele foi obtendo um poder, uma figura cada vez maior e assim foi sendo, né? E ele era apoiado pelos liberais, o que vai ser muito importante daqui para frente.
Foi durante essa regência que eclodiram os maiores movimentos separatistas do Brasil, entre a revolta de Cabanos e a Balaiada, tá? Outro conflito aí que vai vir, que eu já falo desses conflitos, porque se tem política, se tem conflito político, provavelmente vai ter conflito armado. E nem sempre armado, né? Mas a gente sabe que a tendência é que isso aconteça. E aí, devido a essas revoltas, acabou que fizeram com que o poder de Feijó enfraquecesse. Então, mesmo ele ganhando uma se tornando uma figura cada vez mais forte, uma figura cada vez mais importante, e esses conflitos acabaram tirando um pouco dele, um pouco dessa imagem, e foi diminuindo cada vez mais o seu poder. Até que em 1836, após uma grande divergência política entre os liberais e os conservadores, o regente dissolveu a Câmara dos Deputados e renunciou ao cargo em 1837. Então, nesse ponto, a gente percebe a gente percebe o quão grande eram os conflitos políticos, né? Porque não tinha mais um imperador. Então não tinha mais o tal do poder moderador, né, que era dado ao imperador. Então as pessoas acabaram tentando, cada uma mostrar o seu poder, cada uma tentar ganhar mais poder, ou tentar ganhar uma voz, mesmo que foi dado às províncias, ainda assim não foi suficiente. E aí os liberais começaram a bater de frente com os conservadores, e isso foi gerando cada vez mais conflitos. E aí a gente sabe que conflito político é uma coisa muito complicada, é uma coisa que não é resolvida facilmente, e, e se resolvida por alguém, por um terceiro, isso acaba gerando mais um conflito lá na frente. Então é como se fosse uma bola de neve, né? Conflito político sem uma figura centralizadora acaba gerando uma bola de neve gigante que ela não para, e ela só gera mais conflito e mais debate, e as ações elas vão tomando proporções ainda maiores, né? E aí uma dessas ações acabou culminando, né, na renúncia, né, ao cargo de regente em 1837. Isso no caso do Feijó, tá? E aí a gente entra na última, né, a regência una de Araújo Lima. Como o Feijó, mesmo sendo essa figura tão grande, não conseguiu controlar os rebeldes, e por causa, né, da grande pressão política que ele sofria, uma nova eleição acabou sendo convocada e Araújo Lima subiu ao poder, representando a ala regressista do governo. Então a gente aí mais uma vez percebe essa bola de neve que foi sendo criada, né? E foi né, que começou desde a renúncia de Dom Pedro I, a renúncia não, a abdicação de Dom Pedro I. E agora o Araújo Lima ele ganha a eleição, e ele sobe ao poder representando a ala regressista do governo. Mais uma ala para vir gerar conflito, né? Isso é normal. A história do Brasil ela basicamente gerada e regrada por conflitos políticos, né? Não só do Brasil, como a de qualquer governo político, né? O que geralmente acontece é, devido a uma figura centralizadora, esses conflitos acabam sendo menores ou maiores, com ela e sem ela. Então isso é algo que é fundamental,
né? Conflito político sempre vai existir, existe até hoje, né? E os seus acontecimentos sempre geram mais conflitos, tá? Isso é normal. E aí durante o governo de Una de Araújo de Lima, Araújo Lima, né? A autonomia administrativa criada pelo ato adicional, ela acabou sendo revogada e a centralização política fortalecida também foi embora. Então, um grande montante de verba foi direcionado com o objetivo de sufocar as rebeliões separatistas e rebeliões separatistas que estavam acontecendo em todo o Brasil. E aí é que vem o grande ato, né? Que em 1840 o Araújo Lima ele deixa a regência. Então, o que acontece durante essa regência? Eles tentam focar ela em sufocar as rebeliões, né? Porque o Araújo ele acaba sendo votado nele justamente para ele tentar conseguir isso, o que não dá tão certo assim, né? A gente acaba percebendo que mesmo ele tendo ficado bastante tempo até, já que foi um período curto, não foi o suficiente e mesmo uma grande quantidade de verba também não foi o suficiente para acabar com essas rebeliões separatistas. E aí a gente entra no, no ponto final, né, sobre essas regências, que é o golpe da maioridade, tá? O que foi isso? Vamos por partes, tá? Primeiro a gente tem que falar que algumas pessoas estavam inconformadas com as medidas adotadas pelas ações realizadas por Araújo Lima. O grupo liberal acabou criando o Clube da Maior Idade com o objetivo de encontrar apoiadores e antecipar a coroação do príncipe Pedro de Alcântara como a oposição seria considerada um ato contrário aos interesses do Império. Dom Pedro II tornou-se imperador aos 14 anos e deu-se início ao segundo reinado brasileiro. Então, vamos lá. O golpe da maioridade foi justamente não foi um conflito político, foi uma ideia que eles tiveram que tinha o objetivo, né, de criar assim, como é que eu posso dizer, uma ação voltada em centralizar de novo o poder, porque depois que deixou de ter alguém assim que centralizasse o poder como uma figura do imperador, os conflitos políticos eles não pararam. Então e as rebeliões acabaram se iniciando e não parava. Então eles tentaram na regência de Feijó diminuir essas rebeliões, tentar centralizar um pouco na figura dele, não conseguiram. E aí depois o Araújo Lima tentou sufocar a rebelião com tudo que ele podia. Não foi o suficiente e isso gerou uma incomodidade, né, em diversos setores políticos. Então eles falaram, não, peraí, vamos ter que dar um jeito nisso aqui, porque se a gente continuar assim
a gente não vai conseguir, as rebeliões não vão parar e a oposição estava em tudo que é lugar, então vamos parar, vamos tentar criar alguma coisa aqui que centralize o poder. E a resposta tava basicamente debaixo dos olhos deles, né? Debaixo do nariz deles, que era o, o príncipe Pedro de Alcântara, que ainda era muito novo, né? Só que, né, ele era novo, sim, só que ele já tinha 14 anos, então só faltava 4 anos para ele conseguir se tornar de novo. É, se tornar de novo, novo não. O poder voltar a ser do imperador, né? Então o Brasil tem um imperador de novo. E aí eles falaram: não, não dá para continuar assim, então sabe o que a gente vai fazer? Vamos tentar colocar agora mesmo, né? Ele é novo? Sim, mas isso não diz tanto assim sobre ele, porque a gente precisa de uma figura que consiga centralizar o poder. E, e a gente já tem essa figura, né? Ele é filho de Dom Pedro I. Tem muitos que muitos gostavam de Dom Pedro I, então vamos vamos pegar ele e vamos colocar ele, né? E aí a gente fica ali meio que por trás dos panos, não vai ter mais o poder moderador, então mesmo ele sendo novo, ele não vai fazer alguma loucura muito grande, porque a gente vai conseguir dar uma controlada melhor sobre ele. E como ele é novo, a gente pode muito bem ensinar ele do jeito que a gente quer. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? E aí a gente tem que falar do seguinte problema. Se tem conflito político, tem muito provavelmente um conflito armado envolto. Isso não é regra, mas quando a gente olha para a história a gente vê que isso é algo que anda mais ou menos lado a lado, né? E dentre os principais conflitos que ocorreram no Brasil, o período regencial ele acabou sendo marcado por algumas instabilidades, né? Disputas internas, né? Então, como foi um período de conflito político, em conflito interno, a má condição social acabou sendo uma contribuição do governo. Ou seja, se o governo político está tendo conflito e tem uma rebelião vindo junto contra esse governo, então é uma rebelião separatista, né, sobre Brasil e Portugal e tal. E então assim, os conflitos acabaram se evoluindo e se tornando cada vez mais constantes. E aí a gente entra, e isso em diversos estados, tá? Não foi em algo só em São Paulo, só no Rio, só no sul do país, não. Foi em diversos estados, diversas regiões do Brasil. E a gente tem 5 principais que vale a pena a gente falar um pouquinho deles, né? Começando pela Balaiada, que aconteceu em 1837 até 1838. Foi só um ano, mas um ano de conflito a gente sabe que pode acontecer muita coisa. Ela foi realizada na província do Maranhão, que contou com a participação de escravos e fazendeiros. E foi assim, foi um movimento que ele teve, foi justamente por uma causa econômica e uma crise na produção algodeira, né, de algodão, que veio a estourar uma revolta de escravos e vaqueiros das grandes fazendas em dezembro de 1838,
contando com o apoio dos liberais das cidades, que faziam oposição aos senhores de terra. A gente já viu muito isso de conflito entre escravos, senhores de terras e, e se a gente põe em um país, ou melhor, um governo que está cheio de conflito interno, conflito político, e a economia ela está indo para cima e para baixo, né, com uma inconstância muito grande, essas pessoas elas viam como uma chance de não, a situação está muito ruim, então vamos tentar resolver do nosso próprio jeito, né? E esse conflito ele acabou tendo o seu principal líder, um homem chamado Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que era um fabricante de balaios que justamente por ser por causa dele ser essa figura importante, acabou se dando o nome da rebelião justamente sobre essa produção, né? Produção de balaios. E em 1839 eles tomaram a cidade de Caxias, enquanto os escravos fugidos se instalavam em quilombos na selva. As lutas elas acabaram durando por 3 anos, então eu falei errado, desculpa aí, gente. Ela acabou sendo até 1841. Eu coloquei errado ali. 1837. 1837, 38 até 1841. Ok? E em 39 aconteceu a tomada da cidade de Caxias, né? E as lutas elas acabaram durante 3 anos, causando enorme prejuízo aos fazendeiros, que conservavam ser um denominador político comum que os organizasse, sendo derrotados pela elite, né, do coronel Luiz Alves de Lima Silva, futuro Duque de Caxias, que eu tenho certeza que vocês já ouviram esse nome. Então é um conflito basicamente entre fazendeiros e uma rebelião voltada a uma economia que estava sendo prejudicada devido a grandes conflitos internos. Depois a gente tem o conflito de cabanagem, que foi de 1834 até 1840, que teve início em Belém, que era uma cidade de 12 mil habitantes, então era uma cidade bastante pessoas, com poucas pessoas brancas e a maioria indígenas, escravos e mestiços. E aí, após um desentendimento na elite sobre a escolha de um novo presidente da província, que então tinha poucos laços, né, com o Rio de Janeiro, depois disso conseguiu a sua independência. O que aconteceu? Belém foi atacado por uma tropa integrada, na maioria dos mestiços, na sua maioria composta por mestiços, índios e negros, dentre os quais destacou-se como líder o cearense Eduardo Angelim. Gente, não se preocupa tanto com o nome, tá? Principalmente o nome do... Não, isso eu não vou pedir, isso não é algo que vocês podem acabar lembrando, né, pelo nome dele, mas você tem que entender o porquê que aconteceu o conflito e a sua importância naquele local em que ele ocorreu, e às vezes até o que ele vai gerar, tá? Então não se preocupa tanto com o nome.
E chamados de cabanos, os rebeldes, tá? Os rebeldes se chamavam, eram chamados de cabanos. Eles tinham o objetivo de restaurar o Pará ao Brasil, né? Que tinha sido dominado pela Guerra do Paraguai. É, ou, ou não, desculpa gente, eu não, eu não vou lembrar agora. Mas é, e isso em... Calma aí, gente, calma aí que eu me enrolei agora. Calma aí que eu. Minha anotação aqui eu me enrolei todo, tá? Gente, foi mal aí. Desculpa, eu acabei me embaralhando um pouco nessa questão. Eu acabei confundindo as coisas, tá? Desculpem, eu sou professor. Isso acontece, tá? Acontece com qualquer um. Então, dá, um, dá uma ajudinha pro professor, tá? Então vamos lá. Eu vou começar de novo a falar sobre o que foi a revolta de cabanagem. Ela foi uma revolta iniciada a partir das inquietações da elite e população em geral que desejavam melhores condições de vida e maior participação na política regional. Esses interesses eles acabaram por se demonstrar contraditórios, o que impossibilitou um governo forte e duradouro. Aí após eles se juntarem, acabou culminando num, num conflito duradouro, né? De 2 anos, é, 2 anos, não necessariamente 2 anos de pura guerra, né? Era um conflito também político, né? Eles tentavam melhorar suas condições de vida. Então, existiram sim a parte de conflito, mas também teve a parte política envolvida, tá? Como é um período focado muito em conflito político, a gente percebe isso também, que mesmo os conflitos armados ainda eram em volta de conflitos políticos, né? Aí a gente entra num dos grandes conflitos também, que foi a revolta de Farrapos, que ou conhecida também como a Revolução Farroupilha, que aconteceu na área que atualmente se encontra o Rio Grande do Sul, né? Foi uma revolta que aconteceu entre 1835 e 1845, ou seja, foi a maior delas, e pegando quase todo o período regencial, né? Ela foi liderada pela elite gaúcha e ela só foi terminar no segundo reinado, né? Tá aí uma revolta grande. Sim, ela foi uma revolta grande devido a bastante coisa que aconteceu, né? Ela teve e por ser ali no sul do país, acabou, como é que eu posso dizer? Ela acabou tendo uma importância maior devido ao seu tempo, né? Como ela foi a maior, a sua causa, logicamente, foi por causa da economia, né? Porque a gente sabe que toda vez que a economia ela tende a prejudicar a vida dos cidadãos, isso acaba gerando conflitos, até hoje em dia, né? Mas hoje é muito mais um conflito político para tentar resolver a situação, mas antigamente existiam os conflitos armados, né? E o que foi por que economia, né? Por causa de um aumento dos impostos à província gaúcha, que afetou diretamente
estancieiros, estancieiros insatisfeitos com a concorrência dos produtos argentinos e uruguaios, porque o Brasil acabava exportando muito, mesmo nessa época, né? E isso prejudicava o sul, principalmente. E em 20 de abril de 1835, Porto Alegre foi tomada e proclamou-se República Rio Grande. O líder Bento Gonçalves, né, foi aprisionado e enviado para Salvador, onde conseguiu fugir e retomar governando a província em 1837. As regências não conseguiram pôr um fim ao levante, que só veio ocorrer no segundo reinado. Então, olha só a importância desse conflito. Além de ser o maior, ele gerou uma. Ele não conseguiu terminar durante a regência e foi proclamado República Rio Grande. Gente, olha o tamanho desse conflito. Tipo, proclamar uma república dentro de uma república é algo que a gente que não vê todo dia, né? E é até por isso que ele é tão duradouro, porque se você cria uma república e os participantes aqueles que participam lá são os estados mais próximos, ou se você colocar o sul inteiro comparado ao que seria a República do Brasil, você vê que é muito mais fácil de você administrar. Então eles acabavam ficando mais satisfeitos com essa república. Lógico que tinham os opositores, né, além da República do Brasil, que não queria que isso acontecesse. Então acabou durando muito tempo justamente por causa disso. E aí depois que acaba a regência e começa a ter aquele poder centralizador de novo, essa república indo acabou perdendo força e assim se desfez. Depois a gente tem a revolta dos males, tá? Que aconteceu na região da Bahia em 1835, e que foi organizada por escravos de origem islâmica que buscavam liberdade religiosa. Bom, é aquela coisa, gente. Esse escravo já não tem liberdade nenhuma. E aí a única coisa que mantinha ele ali vivo, né? Ou que mantinha a mente dele era a sua fé, né? E aí você, como escravo, não poder fazer a única coisa que talvez ajudava nos seus momentos mais de paz, se é algo que pode existir quando você é escravo, era a sua fé. E ela ser abalado porque você não podia mostrar ela, demonstrar ela ou aumentar ela rezando e assim por diante. Isso claramente gerou um conflito, né? Um monte de conflito acontecendo no Brasil. Uma 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 época em que não se era algo incomum conflito político. Eles viram uma chance e falaram: não, vamos dar um chega, vamos ir atrás. Pelo menos isso a gente tem que ter, né? E aí isso acabou gerando conflitos na Bahia. Por que na Bahia? Porque foi lá que os senhores de escravos acabavam fazendo um maior, maior
maior conflito entre os escravos justamente por causa de eles proibirem os seus cultos, né? Não importa qual seja, era proibido. E aí por último a gente tem a Sabinada, que aconteceu também na Bahia, mas essa foi em 1837 a 1838, ou finalzinho de 1836, e ela tinha como objetivo construir uma república separada do restante do país até a maioridade de Dom Pedro II. Conflito político a todo momento. Não tinha figura centralizadora. Então vamos separar. Não separar do Brasil, mas vamos fazer. Vamos construir uma república nossa, né? Uma república onde a gente tenha o poder. E isso até ter novamente um imperador ou uma figura centralizadora, né? E não durou muito tempo, né? Como a gente pode ver, diferente, por exemplo, da Farroupilha, né? Que acabou tendo um período muito mais longo, né? Uma vida mais longínqua. Já a Sabinada não conseguiu tanto. E aí a gente tem que falar um pouquinho de como terminou, né, o período regencial, porque o fim desse período foi o resultado da disputa política entre liberais e conservadores, né? Os liberais eles estavam satisfeitos com a regência de Araújo Lima, e que era um conservador, e eles reagiram defendendo a antecipação da maioridade do príncipe do Brasil, Pedro de Alcântara, né? Mais conhecido também como Dom Pedro. Os liberais eles conseguiram conquistar o apoio da maioria dos deputados e senadores e realizaram um golpe golpe da maioridade em 1840. Com esse golpe, Pedro de Alcântara teve sua maioridade antecipada e tornou-se imperador do Brasil com 14 anos de idade. Esse ato, como a gente viu já em outras aulas, iniciou o segundo reinado e deixou os liberais satisfeitos porque foi retirado o poder das mãos dos conservadores. Os liberais também esperavam que a coroação do imperador colocasse fim à série de revoltas provinciais que aconteciam no Brasil. Então, é aquilo que eu falei durante a aula toda. Você não ter principalmente nesse período, até hoje em dia, se você não tem alguém, uma figura centralizadora, os conflitos políticos eles acabam acontecendo cada vez eles acabam sendo mais constantes e às vezes mais extremos, né? E como os conservadores eles estavam com, eles não estavam com o poder, mas eles tinham eles tinham uma mão, né? Nesse poder, eles conseguiam mexer mais devido aos regentes. Os liberais falaram: não, a gente não quer, a gente quer uma figura e a gente tem como fazer essa figura acontecer, né? A gente tem como colocar ela no poder e a gente vai fazer isso. Eles fizeram e eles acabaram trocando com os conservadores e ficaram mais perto do poder, certo? Gente, desculpa aí por aquela gafe ali que eu dei na revolta. O que a gente tem que entender, né, qual que é a importância desse período, é que é um período de conflito político. Eu já falei isso várias vezes, mas vocês têm que entender isso. Foi conflito político de um lado pro outro o tempo todo, durante muitos anos. E a gente sabe que eles só foram abaixar o nível, darem uma camada quando Dom Pedro II assumiu, né? E essa imagem
mostra o porquê, a importância de uma figura centralizadora, né? Sem ela, se você não tiver um, um governo, né, uma república é, forte e muito bem é, muito bem colocada, né, acaba gerando conflito e aí o conflito gera conflito que gera conflito, é uma bola de neve gigantesca que pode gerar frutos bons e ruins por todo o país. Obrigado a todo mundo que acompanhou a aula. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Mas no mais, é isso.